E aí, meus queridos alunos do terceiro ano, tá tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma brincadeira ao final dele com vocês. Talvez vocês até conheçam, né? Depois do vídeo, eu vou fazer algumas perguntas pelo Kahoot. Então, prestem muita atenção, anotem o que vocês acharem necessário. Então, essas são as orientações para a primeira semana do quarto volume do PET, que aborda geometria espacial, prismas e cilindros. Eu sou a professora Idelma e vamos lá. Bom, então, como eu falei, né, semana 1, que vai abordar um pouco de prisma e cilindro. Então, prisma é um sólido geométrico delimitado por duas faces poligonais congruentes e paralelas, que são as bases, cujas demais faces são chamadas faces laterais, são paralelogramos. Paralelogramos são figuras quadrangulares formadas por dois pares de retas paralelas, né? Então, um retângulo é um paralelogramo com ângulos retos. Mas temos também paralelogramos que não têm ângulo reto. Os prismas são classificados de acordo com a forma de suas bases. Por exemplo, se temos pentágonos nas bases, teremos um prisma pentagonal. Aqui nós temos um prisma reto, formar as faces laterais são retângulos. Aqui no prisma oblíquo, as faces laterais são paralelogramos, tá? Então, os ângulos aqui não são retos. Ângulo aqui não são retos, tá? Bom, a base desse prisma aqui tem 6 lados, né? Então, ele é chamado de hexagonal, prisma hexagonal. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um prisma oblíquo pentagonal. Certo? Então, o nome é dado para ele de acordo com a posição e a quantidade de lados que tem as faces da base. E também no prisma, a base superior é idêntica à base inferior, tá? Então, tem as mesmas medidas e mesmos ângulos. É por isso que se falam que elas são congruentes. E a posição delas são paralelas, ou seja, essa altura aqui tem que ser igual a todas as outras, para que a base não fique inclinada. Se ela for inclinada, não é prisma. Certo? Bom, tem alguns elementos no prisma. As quinas, ou esses pontinhos aqui do encontro das arestas, é chamado de vértice. Eu falei agora em aresta. O que é aresta? Arestas são as linhas aqui, ó. É o encontro das faces, é onde se costura as faces, se unem as faces. Então, o vértice é ponto, a aresta é linha. A base é essa figura aqui, plana, né, com lados.
E tanto tem uma base superior quanto uma base inferior. No caso desse prisma, como ele é reto, ele tem faces laterais retangulares, né? Aqui não está retangular porque está em perspectiva, mas nós sabemos que aqui tem retângulos, certo? Bom, então, para medir a altura de um prisma reto, é só pegar de um ponto, a medida de um ponto, a outro da base inferior à base superior, né? Os pontos correspondentes, certo? Bom, e a classificação deles? Eles podem ser retos, né? Quando as arestas das bases são perpendiculares aos planos das bases. Nesse caso, a altura do prisma, que é a distância entre os planos das bases, coincide com a aresta lateral. É o caso do prisma ilustrado ao lado. Aqui, ó. Que é reto, 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 né? Então, a altura é dada a distância das bases por uma aresta, né? O prisma oblíquo é quando as arestas laterais não são perpendiculares aos planos das bases. Ó, essa aqui, a aresta que não são perpendiculares, isso aqui não forma um ângulo de 90 graus aqui, porque está inclinado. Então, para achar a altura, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras aqui, tá? Aqui não precisa achar a altura pelo teorema de Pitágoras. Muitas vezes não precisa, né? Então, aqui, geralmente, a gente precisa, porque aqui forma um triângulo retângulo com... Aqui. Bom, o tipo de polígono que forma a sua base é que dá nome ao prisma. Se sua base for, por exemplo, triangular, pentagonal ou hexagonal, dizemos que o prisma é um prisma triangular, um prisma pentagonal ou um prisma hexagonal, respectivamente. Se o polígono da base for regular, o prisma é dito regular. O que é regular? Regular é que não muda as suas dimensões. Então, se for regular, as medidas aqui das arestas são iguais. Pelo menos da base. Fala da base regular. Agora, se for o prisma regular, todas as medidas todas as arestas têm a mesma medida. Aqui eu tenho um prisma regular porque todas as arestas da base têm a mesma medida, certo? Então, esse aqui tem base triangular, eu posso chamar de prisma reto triangular. Esse prisma oblíquo tem a base pentagonal, então é o prisma oblíquo pentagonal. E esse aqui é o hexagonal, né? Tem um hexágono, então é prisma regular. E eu pus pentagonal, mas é hexagonal, vocês me desculpem, ficou errado, tá? É hexagonal aqui. Bom, aqui, ó, tá? Prisma hexagonal, pentagonal, quadrangular, triangular. Note que em um prisma, isso aqui é muito importante. Desculpa. Note que em um prisma, o número de vértices é igual ao dobro do número de vértices de uma base. Então, vejam. Aqui eu tenho 3 vértices. Embaixo também eu tenho 3, por isso que eu dobro. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 4 vértices. Embaixo eu tenho mais 4, por isso que é 2 vezes 4. Tem 8. Aqui eu tenho 5 vértices. Embaixo
também 5 vértices. Total, 10. Eu tenho 6 vértices, com mais 6 embaixo, 12 vértices. Então, perceberam? Então, como que a gente pode contar os vértices? Agora, o número de arestas laterais é igual ao número de vértices de uma base, pois cada vértice de uma base parte de uma aresta lateral. Bom, quantas arestas laterais que vai ter aqui? 3, porque aqui tem 3 pontos. Quantas arestas laterais? 4, porque tem 4 vértices. Aqui vai ter 5 arestas laterais, porque é um pentágono que tem 5 vértices. Aqui vai ter 6 arestas laterais, porque é um hexágono. Agora, o número de arestas é igual, o total de arestas é igual ao triplo do número de lados de uma base, pois os lados de cada base formarão as arestas das bases. Além disso, ainda há as arestas laterais. Então, aqui, ó, o mesmo tanto, mas em cima eu tenho mais 3 arestas, embaixo mais 3 arestas. Então, arestas totais. Aqui tem 4, 4 vezes 3, 12, ó. 4 embaixo, 4 em cima e 4 laterais. Se aqui tem 5 arestas, arestas totais, então, vai ser 15. 5 embaixo, 5 em cima, 5 laterais. Se aqui tem 6 arestas, o total, 18. 6 embaixo, 6 em cima, 6 laterais. Agora, conforme o número de faces é igual ao número de lados de uma base somado a 2, pois cada lado do polígono de uma base parte de uma face lateral e cada uma das bases são também faces desse polígono. Aqui tem 3 lados, então eu tenho 3 faces laterais e mais as 2 bases, 5 faces. Tem 4 lados, então é 4 faces laterais, uma base superior e uma inferior. Tem 5 arestas na base. Então, 5 laterais, mais 2 bases, 7 faces. 2 bases hexagonais. Então, tem 6 faces laterais com as 2 bases, 8 faces. Isso aqui é bem interessante, né? Prestem bastante atenção nisso. Bom, aparece também muitos exercícios de planificação. São simples, então a gente tem que pensar. Tem um pentágono aqui, se é um prisma, tem que ter outro embaixo. Então, ele pode estar em qualquer um, alinhado aqui com qualquer uma das faces laterais. E se ele é reto, aqui vai ser retângulo. Então, se tem 5 faces, 5 arestas, vai ter que ter 5 faces retangulares. Se fosse 6 arestas, teria 6 faces retangulares. Se fosse 7, 7 faces retangulares e assim por diante. Agora, as áreas das superfícies de um prisma. Área lateral da base, a gente põe como AB, é a área de uma de suas bases. O prisma possui 2 bases, conforme já falamos e mostramos, né? A área lateral é a área da superfície formada por todas as faces laterais. Cada face lateral é um paralelogramo. No caso de um prisma oblíquo,
ou retângulo, no caso de um prisma reto. Então, aqui eu tenho dois prismas retos, as faces laterais são retangulares, né? Aqui não parece ser retângulo, mas é porque está perspectivado. E a área total? É toda a área da superfície do prisma. A área lateral acrescida das áreas de suas bases. Então, a área total é a área lateral mais duas bases, né? A área lateral mais duas bases. A base aqui está falando que é base vezes altura dividido por 2, porque a base é triangular. Então, essa altura aqui está um H maiúsculo para diferenciar do H do prisma que está minúsculo, tá? É a altura do triângulo aqui, base vezes altura do triângulo, não é a mesma altura do prisma, tá? O volume é base vezes a área da base vezes a altura. Como aqui é um quadrado, a base é só o A vezes A, né? O lado vezes lado. O volume é a mesma fórmula, porque cada um tem uma base diferente. Então, calcula-se a base de acordo com a figura que tem na base. Então, o volume é área da base vezes a altura. Bom, vamos considerar um prisma reto de base triangular regular. Regular porque possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos congruentes. A palavra congruente significa que são idênticos. Com a altura de 5 centímetros e a aresta da base medindo 2 centímetros. Sobre esse prisma, determine as medidas da área da base, da área lateral, da área total e do volume. Bom, então é um prisma reto de base triangular regular. Então tem um triângulo. E ele é regular, então todos os lados dele medem 2 centímetros. Então, aqui mede 2, mede 2, mede 2. Eu vou encontrar a altura aqui. Então, ela vai dividir o triângulo em duas partes. Esse lado é 2, continua 2. Aqui é a altura. E aqui vai ser a metade de 2, que vai ser 1. Aqui eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa é 2. Então, fica 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quadrado de 2 é 4. 4 é h ao quadrado mais quadrado de 1, que é 1. 1 passa para o outro lado subtraindo, fica 3, né? E como aqui é o quadrado, vai ficar raiz quadrada de 3, é a altura. Mas eu preciso encontrar a área da base, porque a área de triângulo é base vezes altura. Eu não tinha altura, então eu encontrei. Então, a altura é 2 vezes raiz de 2 dividido por 2. O 2 eu cancelo com 2. Então, vai ficar 3 centímetros quadrados. Beleza? Tá, é porque eu não tinha lembrado do quê? Da fórmula da área do triângulo equilátero. Existe uma, mas eu não preciso decorar ela. Veja que não é tão difícil encontrar aqui também. A apostila deu apenas a resolução da fórmula da área do triângulo equilátero sem tê-la demonstrada. Eles mostraram a resolução dessa questão sem ter demonstrado a fórmula. Eu já resolvi em um dos meus vídeos de geometria e eles já estão postados no YouTube. Mas em breve eu vou postar mais vídeos sobre volume, tá? Aí eu vou demonstrar lá. A fórmula da área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, é só eu pegar o lado que é 2, né? 2 ao quadrado fica 4, raiz de 3 sobre 4. 4 eu simplifico com 4, me sobra raiz de 3 centímetros quadrados. Agora, vamos achar a área lateral.
A área lateral é essa que eu colori aqui de roxinho. O que que eu tenho? Retângulos. Então, eu preciso da base e da altura. As bases são regulares. Então, aqui vão ser 3 triângulos iguais. Aqui é 2, aqui é 5. Vai ser 2 vezes 5, 10. Como são 3, 3 vezes 10, que vai dar 30 centímetros quadrados. Fácil assim. Então, a área total, eu vou ter que somar as duas bases mais a área retangular, né? Nas bases deram raiz de 3, vocês estão lembrados? Então, é 30 mais 2 vezes a raiz de 3. Área lateral mais 2 áreas da base. Então, vai ser 30 mais 2 raiz de 3, entre parênteses, centímetros quadrados. Por que entre parênteses? Porque aqui eu tenho uma soma, então é centímetros quadrados do 30 e de 2 raiz de 3, tá? Então, isso aqui é a resposta com valor exato, não aproximado. Porque eu não extraí a raiz de 3 para ficar aproximado. Na apostila também está assim. E o volume? É a área da base vezes a altura. Então, nós já achamos a área da base. Raiz de 3. Então, aqui a área dessa base vezes a altura de 5. Então, é raiz de 3 vezes 5. Então, é 5 raiz de 3. Geralmente, a gente passa o número para frente da raiz, né? 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Pronto, encontramos tudo desse exemplo. Então, a área da base é raiz de 3 centímetros quadrados, a área lateral 30 centímetros quadrados, a área total é 30 mais 2 raiz de 3 centímetros quadrados e o volume é 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, no exemplo 2, é para a gente considerar um prisma reto cuja base é um trapézio isósceles. Isósceles quer dizer que tem dois lados com medidas iguais. Observe as medidas na figura e determine a medida de seu volume. Ó, então aqui, eu tenho um trapézio, ele deu a medida dessa base maior, que é 7, a base menor é 5, eu dei a medida em cima, porque para não sujar muito o desenho. Aqui é a altura do trapézio, que é 3. E a altura do prisma é 15. Então, olha, primeiro eu vou achar a área da base. Base vezes maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 7, a menor é 5. A altura é 3, né? Dividido por 2. 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 3, 18. 18 centímetros quadrados. Bom, o que eu tenho que achar? Volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 18 vezes 15. E 18 vezes 15 dá 270 centímetros quadrados, que é o volume do prisma. Então, é 270 centímetros cúbicos. Oh, my God! Como é que você erra assim, professora? Não, gente, isso aqui é brincadeira. É para vocês prestarem atenção, tá? Então, prestem atenção. Área, centímetros quadrados. Volume, centímetros cúbicos. Não esqueçam. Agora, diagonal de um paralelepípedo reto retângulo. Quando fala em diagonal de um paralelepípedo, é de um vértice superior a outro inferior que atravesse ele. Do lado oposto. Ó, se eu tô aqui, ó, vai formar aqui um triângulo. Então, olha, eu pego uma diagonal embaixo
Então, eu vou levantar um em cima e outro embaixo aqui. Essa aqui que é a diagonal do paralelepípedo. Ela não foi formada por dois triângulos retângulos? Né? Tá vendo? Isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo reto. Aqui é um ângulo reto. A gente não percebe o ângulo reto porque está perspectivado. Tá? Então, nós destacamos dois triângulos retângulos, o GEF e HGF. GEF e HGF, tá? Então, tem esses dois triângulos aqui. Aqui cortou, mas é o lado A. Lado A, aqui é B, então aqui também é B. E a diagonal. Aqui embaixo é a diagonal. A altura é C, né? Que aqui é C, aqui também é C. E a diagonal do paralelepípedo é D maiúsculo. Então, vamos aqui aplicar o teorema de Pitágoras nos dois triângulos. No primeiro triângulo, ó, diagonal é a hipotenusa, né? Então, fica D ao quadrado, é A ao quadrado, mais B ao quadrado, certo? Aqui fica Dzão ao quadrado, é C ao quadrado, mais D ao quadrado. Como aqui tem D ao quadrado, que vale A ao quadrado mais B ao quadrado, a gente vai substituir na segunda equação. Então, fica D ao quadrado é C ao quadrado mais D ao quadrado, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, é só colocar em ordem, né? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso aqui é a fórmula da diagonal do paralelepípedo reto retângulo. O que ela tem de parecido com o teorema de Pitágoras? Tem o A, o B e o C não tinha, né? O C é do outro. O A era do outro lado, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, as dimensões estão todas do mesmo lado. Tudo ao quadrado. Alguns livros, até na apostila de vocês, já aparece aqui com a raiz quadrada. Mas isso aqui é idêntico, viu? Equivalem. Fica mais fácil para resolver. Mais tranquilo. Então, no último exemplo, pede a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 6, 8 e 10 centímetros. Nós vamos considerar o A como 6, o B como 8 e o C 10. Aplicando a fórmula da diagonal, então vai ficar 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100. 36 mais 64 dá 100. 100 mais 100 vai dar 200. Então, a diagonal vai ser a raiz de 200. Como 200 não dá uma raiz exata, mas 100 dá, então eu pus 2 vezes 100. Que a raiz de 100 é 10, então vai ficar 10 raiz de 2 centímetros. Então, encontramos a diagonal do retângulo, que vale 10 raiz de 2 centímetros. Beleza? Gente, então esse vídeo aqui fica por aqui. E daqui a pouco eu vou aplicar as perguntas para vocês. Beijos, até a próxima.